aconteça, Senhor Jesus. Tudo isso nós clamamos e entregamos a Ti, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Deixa eu falar um negócio para vocês. Como pregador, né? A gente sai às vezes, tem a graça de pregar em algumas comunidades. E quando a gente chega na comunidade, como a gente vai pregar, todo mundo que vai pregar sente um pouco de receio, frio na barriga, o medo. É natural do humano, a gente sente isso porque a gente vai falar de Deus. Só que quando a gente chega na comunidade, você pega a comunidade feliz, cantando, vibrando, aquela alegria do Espírito Santo, ela te contagia, você vai lá para frente e vai com a graça acontece. E hoje eu estava aqui com o mesmo medo, preocupado, né, tenso, aqui no cantinho, e eu olhava para vocês, eu vou dizer, gente, a vontade era sair correndo. A Luciana até dizia que o povo estava cantando assim, gente, um desânimo, né? E a Marinete dizia agora no meu ouvido assim, William, Deus mostrava uma pessoa num poço muito fundo com uma enxada tentando sair. E o Espírito Santo, estamos começando hoje a novena do Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que no mesmo instante, quando ela estava me falando, Deus tinha me revelado Daniel na cova dos leões. Né? Daniel estava lá na cova dos leões porque ele não quis seguir falsos deuses. Foi uma decisão dele. E por isso ele acabou parando lá. Mas o leão fez alguma coisa com o Daniel? Sim ou não? Nada. Porque Deus estava com ele. Quem tem um monte de leão para matar ele? Todo mundo tem. Todo dia a gente enfrenta uma série de leão. Vendo Davi, né, quando ele enfrentou Golias, Davi, ele teve que aprender, Jesus preparou ele para ele aprender com o leão. A palavra diz que ele lutou com o leão, depois fala que ele lutou com o urso. Ele teve um aprendizado antes de enfrentar Golias. E a nossa vida não é diferente. A gente também tem as nossas batalhas e os nossos pesos. E eu queria te convidar, já que vocês estão cansados, que todo mundo sentou, pode ficar sentado. Só ia te convidar a fechar os teus olhos. E nós vamos entregar. Eu queria que você, te pedir para você meditar Jesus nesse instante, né? O Senhor dos senhores. Você veio aqui por causa de Jesus. Você não veio aqui só para passar um tempo, para sair de casa. Se você também veio só para sair de casa, para não ficar dentro de casa, tenho certeza que a graça vai acontecer se você abrir o coração. Queria te convidar a você entregar diante de Jesus tudo o que tem sido um peso dentro da sua vida. Você vai entregar agora, porque o Senhor me trazia o coração que Ele quer fazer uma oração de um coração livre. E o Senhor não quer um coração pesado hoje. E diante de toda a tristeza que a gente tem passado, que você tem, lutas que você tem passado, tristezas, depressão, doenças psicológicas, tudo que você tem passado, você vai entregar diante de Jesus agora. Você vai apresentar, porque o Senhor diz na palavra, quem tem o fardo pesado, vinde a mim. Você vai entregar diante de Jesus agora. Se você tem vivido momentos de alegria, você acha que está tudo bem na sua vida, eu também queria te convidar a você entregar tudo isso a Deus, oferecer a Deus. Que diante da nossa vida a gente precisa oferecer todas as coisas diante do Senhor. Oferece diante de Jesus aquilo que tem parecido impossível na sua vida, coisas que para um olhar humano não é possível de acontecer. Entrega para Jesus essa noite. Entrega ao Senhor essa noite toda ofensa, falta de perdão que você tem no coração, pessoas que te ofenderam. O Senhor me traz muito forte ao coração, pessoas que foram ofendidas por palavras, por gestos, por olhares. Coloque diante de Jesus agora.
Vai tomando essa decisão de perdoar essas pessoas. É um momento de esvaziar o coração. Você que tem lutado na justiça, o Senhor me traz ao coração, pelo teu trabalho, pelos teus bens, pelo teu trabalho, é isso que você diz. Apresenta diante de Jesus tudo isso agora. Apresenta também diante de Jesus os teus olhos, aquilo que os teus olhos têm visto, para aquilo que você tem olhado, que não é aquilo que está no coração de Deus. Apresenta para Jesus agora. Apresenta para o Senhor todo o teu sonho. Qual o sonho que você tem para a sua vida? Que você espera para a sua família? Que você espera na tua vida financeira? Na tua vida matrimonial? Com os teus filhos? Apresenta diante de Jesus. Na tua vida espiritual? Apresenta diante de Jesus agora. Entrega tudo diante do Senhor. Vai apresentando para o Senhor. E já vai deixando o Senhor e dando paz ao teu coração. O Senhor me traz ao coração isso, pessoas que estavam pesadas. E é como se o Espírito Santo já fosse dando um alívio nos corações, tirando o peso. Você que tinha vontade de chorar, apresenta essa vontade de choro para Jesus. Fica com teus olhos fechados. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Escuta a canção, vai abrindo o teu coração. Meu coração, viver no amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda, inunda meu ser. Ai, inunda meu ser, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda, inunda meu ser, ai, inunda meu ser, inunda meu ser. Amém. Pode abrir os olhos, eu vou interromper vocês cedo hoje. Pode olhar para cá. Como a gente vai falar do Espírito Santo, nós vamos fazer o momento de oração no final do Espírito Santo. Então eu queria, na verdade, o Senhor me trouxe ao coração para a gente fazer esse momento de entrega. E agora a gente vai meditar a palavra e ao término a gente vai orar e clamar o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém? Amém. Eu preciso da palavra mesmo para a gente se alegrar. E ia pedir para os servos, eu sei que vocês estão orando, mas que a gente fosse deixando para orar mais no final agora. Que a gente deixasse o povo prestar atenção na palavra. Ao término a gente vai fazer uma oração do Espírito Santo todos juntos. E a gente vai clamar juntos o Espírito Santo. Então nós vamos falar, como eu falei, nós vamos começar hoje, a novena do Espírito Santo de Deus. Aquilo que move esse encontro, não sei se você veio a primeira vez ou se você não sabe, esse movimento que você está passando aqui, que você está hoje, a gente chama de grupo de oração, tem gente que chama de louvor, mas o nome desse movimento, desse encontro é da Renovação Carismática Católica. Não é um movimento separado da igreja, não é um movimento diferente da igreja católica, ele é todo fundado na igreja católica, mas com uma metodologia pentecostal, com a metodologia que é o batismo do Espírito Santo. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre o batismo do Espírito Santo.
Eu particularmente, né, sou um defensor desse movimento, porque eu me encontrei com a igreja e me encontrei com Cristo através desse encontro. E foi onde eu consegui voltar, retornar à missa e começar minha vida de caminhada junto com Cristo. E aí hoje, então, meu nome é William, para quem não conhece, sou casado para a honra e glória do Senhor, com a Jaqueline, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Mateus, e participo aqui no grupo de oração. Convido a abrir tua palavra, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, onde hoje nós vamos falar esse tema específico sobre a promessa do Espírito Santo. Promessa do Espírito Santo. João, capítulo 14, versículo 15. Promessa do Espírito Santo. Então nós teremos 9 encontros para falar do Espírito Santo de Deus. Ninguém deve perder esse encontro. Porque quando o Senhor subiu, né, a gente vai ver aqui, ele deixou quem? Jesus foi porque ele falou, ele vai falar aqui na palavra, eu vou para que venha o Espírito Santo Paráclito. Então, não deixe de vir nesse encontro. João 14, 15, todo mundo encontrou? Então acompanha comigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda em pouco tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Pergunta-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que razão has de se manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Aquele que não me ama não guarda minhas palavras. Aquele que tendes ouvido não é minha, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Palavra da salvação. Olha só, irmãos, sobre a promessa do Espírito Santo, né? A promessa, quando a gente olha a história, né, a história de Jesus, desde o Velho Testamento, quando a gente olha na igreja no Antigo Testamento, o profeta Joel já profetizava sobre a vinda do Espírito Santo, falava que nossos filhos terão visões, né? Os filhos profetizarão. O profeta já anunciava que na vinda do Espírito Santo, coisas extraordinárias iriam acontecer. Já era uma promessa. E eu estou dando um exemplo aqui que vinha no passado que já acontecia, né? E aqui quando a gente olha para Jesus, nessa conversa que ele teve franca com os discípulos, o que ele está dizendo aqui? Ele está renovando essa promessa do Espírito Santo. Olha, eu vou, porque imagina, né? Imagina uma pessoa que você ama muito e essa pessoa vai dizer para você agora, eu estou partindo, né? O teu coração vai ficar aflito. Mas ali Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas eu preciso ir para que venha o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber. Então o que o Senhor estava fazendo, e aqui estava complementando, né? A gente complementa com a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eles são um só, sempre que Jesus orou, né? Sempre Jesus falava, né? Eu estou no Pai, o Pai está
em mim, porque eu faço o que o Pai quer. Ele sempre não falou isso? E o Espírito Santo, ele é a mesma coisa, né? Um complemento disso, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então, se ele viu o Espírito, o Espírito ele me ensina aquilo que a palavra está dizendo, o Espírito me guia para aquilo que Deus quer. Então, quando a gente olha para a pessoa de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente consegue ver que aquilo que fora prometido por eles se cumpriu. O Pai falou na palavra, mandou o Filho, né? O Filho veio, foi honesto e se entregou na cruz, morreu por nós, nos livrou, veio o Espírito Santo, que foi a promessa. Então completa o ciclo e o Pai e o Espírito Santo estão em nós. Quando eu sou criança, eu sou batizado, e quando eu sou batizado eu recebo o Espírito Santo. Por que eu recebo o Espírito Santo? Porque é Ele que me dá força, é Ele que me guia, é Ele que me santifica. Ninguém é santo por si só, ninguém, né? Quando a gente olha para Maria, né, como esposa do Espírito Santo, né, Maria, ela era cheia da graça. Quando a gente olha para Maria, quem que foi que fecundou Maria? Da onde que veio Jesus? Do Espírito Santo. Então tudo que vem, quando a gente olha para a pessoa de Maria, quando a gente olha para a pessoa de José, quando a gente olha os profetas, quando a gente olha os santos da Igreja Católica, nenhum deles tem ou chega nesse grau de maturidade através de si só, do estudo, né, e tudo mais humanas. Não é a humanas, é através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz, o Espírito Santo que nos leva. E aí a palavra aqui começa a dizer assim, olha, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se me amais. Olha que Jesus está fazendo uma proposta para nós. Jesus ainda precisa provar que me ama? Sim ou não? Aí está mais ou menos aí, né? Não precisa mais provar. Primeiro porque Ele me deu a vida. Jesus é o Criador, Ele criou todas as coisas. Deus Pai. Jesus é aquele que veio, que deu a vida por nós, já fez tudo o que devia, nos libertou, nos deu liberdade. Eu sou livre por causa de Deus, por causa de Jesus, pela morte na cruz. Então agora a proposta do Senhor é, eu preciso amá-lo. E aqui começa a parte central dessa pregação, né? Quando a gente fala, Jesus ele está nos convidando para dar um passo. Quando a gente olha para a história da humanidade, o pecado vai nos corroendo, o pecado vai destruindo, é guerra, é luta pelo poder, as pessoas uma derrubando a outra. Por que acontece isso? Porque não tem amor. Quem é o amor? Quem? Tiago diz que Deus é amor. Então ele está dizendo que, olha, se me ameis, olha a proposta, Ele já está em mim, eu fui batizado pelo Senhor. Então quando eu falo do Espírito Santo, eu preciso me abrir à pessoa do Espírito Santo. Parece um negócio que é tão simples e tão fácil, mas na nossa vida, todos nós temos o Espírito Santo em nós, só que a gente não tem essa abertura. Quanto mais eu vou me abrindo, mais Deus vai se manifestando. O que Jesus falou aqui na palavra, né? Se Ele me amar, se Ele me abrir, eu me manifestarei a Ele. É uma promessa de Deus. Alguém já viu Jesus mentir aqui? Alguém já viu? Alguma promessa de Deus, alguma coisa que não tinha acontecido? Sempre aconteceu. Deus não é homem para mentir. E aqui é isso que o Senhor está falando. Olha, Ele vai se manifestar a nós, mas eu preciso dar meu passo na fé, eu preciso abrir meu coração. O que impede, né, da graça acontecer na minha vida? Eu abrir meu coração. O que impede Deus de fazer minha família feliz? É eu abrir meu coração. O que impede eu de perdoar as pessoas? É eu abrir meu coração. Tudo está relacionado no eu, William. Tudo. Porque a decisão é minha. Se eu sou livre, a decisão é minha. Ninguém pode tomar a decisão por mim e dizer, William, você não vai
fazer isso. Não pode. Olha o que a gente falava aqui, né? Deus é tão maravilhoso que eu não tinha pensado nisso. Daniel na cova dos leões. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele foi obrigado a tomar decisão, né? Ele foi lá, não, tu vai ter que fazer se ajoelhar na estátua. Ele reconheceu o Senhor, o rei como Senhor? Não reconheceu. Porque ele tinha a decisão. Não, eu não quero. Eu preciso morrer, eu vou para a cova dos leões, mas eu não quero servir outro Deus que o meu Deus. E assim é nós. Então você começa a pensar que em toda a nossa história, a única coisa que você e eu temos que fazer para a graça acontecer é tomar decisão. Simples. E a gente olha para a igreja, quando a gente olha aqui para Cristo, que o Senhor fala assim, se alguém me ama, segue meu mandamento, guarda meu mandamento. A gente parece que é tão difícil, não é verdade? A gente começa a pensar, nossa, honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar teu santo nome em vão, ir na missa, né? Parece que isso vai se tornando um peso para nós. Por quê? Porque eu não tomo a decisão. Se eu tenho um vício, Jesus pode me libertar do vício, sim ou não? Quem que precisa tomar a decisão? Simples. Mas eu não tenho força. Aí agora é outra história. Se eu não tenho força, qual foi a promessa do Senhor aqui? Eu enviarei o Paráclito para que fique eternamente convosco, e Ele vos dará força. Então, note que numa vida de cristão, a única decisão que eu preciso tomar é não pecar. Vai acontecer tal coisa comigo? Não, eu não quero. Mas eu preciso fazer tal coisa? Não, eu não quero. É só uma decisão. Eu preciso alcançar uma graça, eu preciso me abrir. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. Eu preciso querer. E aí a gente começa a olhar o mundo, as coisas que acontecem no mundo, e o que Jesus fala aqui na palavra, né? Eu vou e eu mandarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Se eu estou no mundo, eu estou falando do mundo agora como pecado, né? Se eu tomo a decisão de andar no pecado com o inimigo de Deus, e falando aqui, Satanás existe, para algumas pessoas que pensam que isso é uma ilusão, existe, não tem poder sobre nós, porque eu sou liberto por Jesus, mas ele me tenta. Agora, se eu estou vivendo no mundo, se as pessoas estão vivendo no mundo e não aceitam Jesus como Senhor, não aceitam o Espírito Santo, logo eles não conhecem o Espírito Santo, eles não sabem a verdade. Por isso que o mundo anda deturbado, por isso que a gente olha fora da igreja, a gente vê coisas acontecendo, pessoas que não aceitam, por exemplo, a homossexualidade. A igreja fala sobre a homossexualidade, e aí eu teimo a dizer que isso é coisa de passado, que é coisa velha. Por quê? Porque eu não tenho o Espírito Santo. O Espírito não está em mim, porque eu estou no mundo. Você começa a entender que a igreja ela tem 2000 anos, ela não foi criada agora comigo e você. O que a igreja prega não foi o que você veio aqui, não agora, aqui. Não é. A igreja tem 2000 anos, fundada por Jesus, a igreja católica, apostólica, romana. A igreja fundada por Jesus, né? Lá através de Pedro, tu é rocha, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o mal nunca prevalecerá sobre ela. Por isso que a igreja está aqui ainda. Não é mérito meu, não é mérito de padre, é mérito de Deus, do Espírito Santo, que tem conduzido a igreja. Então, quando eu começo a achar que a igreja está errada com algumas regras, quando eu falo regra, eu não estou falando regra que o padre colocou, gente. Por favor, não estou dizendo o padre mandou não pegar copo ali, não estou falando isso. Estou falando de regras, a doutrina da igreja católica, aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja manifesta, né? E
Por falar nisso, a gente fala sobre a manifestação do Espírito Santo, que o Senhor prometeu que ia se manifestar. O catecismo da Igreja Católica, ele é uma manifestação do Espírito Santo, é um ensino do Espírito Santo. E se eu começo a buscar, eu começo a entender. E se eu começo a ter dúvida de Nossa Senhora, de Maria, por que eu começo a ter dúvida de Maria? Porque eu não estou aceitando as coisas que vêm do Espírito Santo. Por que eu não aceito as coisas dos anjos? Porque eu acredito que não vem do Espírito Santo. Por que eu não acredito que tem Satanás? Porque eu não acredito nas coisas do Espírito Santo, eu vou cair em cilada. Por que eu acho que eu posso separar e casar com outro toda hora com o meu bem querer? Porque eu não acredito nas coisas que vêm do Espírito Santo. Porque eu preciso do amor. E o amor é Deus, o amor tem que estar em mim. E mas William, tu não sabe o que é meu casamento. Existe, a igreja inclusive reconhece, não sei se todos sabem, não é para amanhã e todo mundo procurar isso, separar como solução, mas a igreja, ela tem o poder de anular casamento. Algumas regras que a igreja entende que não foi um casamento válido, ele é cancelado. Mas não é porque eu quero, porque eu desisti do meu casamento, porque eu deixei de amar, porque eu... Não é. Porque eu sou imperfeito e eu preciso daquele que é perfeito dentro da minha casa. E a gente tem se acomodado porque é muito mais fácil. Estou falando para você, mas para mim também, né? É muito mais fácil a gente fugir do problema. Vou encerrar o problema. Quer ver, a minha mulher fala para mim sempre, mas tu gosta de encerrar o problema rapidinho e correr para outro. E correr. A gente às vezes, a gente quer fazer isso, porque aquilo incomoda. Mas eu preciso perseverar. E eu preciso acreditar com o Espírito Santo. Quando eu começo a olhar que o Espírito Santo ele está agindo, mesmo diante da turbulência, eu começo a ver que, ali tem um sinal de Deus, tem uma manifestação de Deus. E sabe o que o Senhor me mostrava quando eu orava? Uma pedra. Eu tive a graça de ir para Roma, né? Eu visitei o Vaticano. Eu acho que eu já até falei isso aqui na pregação. E dentro de Roma, as pessoas falam, tem tanta riqueza lá na Itália, que não sei o que lá, um monte de gente prega um monte de coisa sobre isso, né? E dentro da igreja existe realmente uma riqueza muito grande, é uma riqueza que é da humanidade. Uma riqueza que a gente começa por várias esculturas, que a gente vai vendo que, inclusive, são esculturas pagãs, que a igreja tem, no decorrer do caminho da visitação, não como uma prática de reconhecer aquilo, né, como uma obra pagã, como uma obra de Deus, não. Mas a igreja tem para mostrar o caminho que a humanidade tomou e para mostrar que chegou até Cristo. E são, obviamente, quando a gente fala em obras de arte, são extremamente valiosas. E Deus me mostrava isso, uma obra de arte, uma pedra, e como se fosse um rei aquela pedra. Porque muitas vezes nós temos acreditado em Deus, eu acredito em Deus. Quando eu entrei na igreja, eu sempre acreditei em Deus, né? E até o diabo, por sinal, acredita em Deus. Mas tem uma opção em acreditar e seguir. É diferente. Eu acredito em Deus, Senhor, não, é uma coisa. Agora, eu amar a Deus, fazendo o que Ele está falando aqui, de seguir o mandamento dEle, é outra história. Então, eu conheço a Deus. E aí eu criava na minha história, não, Deus está aqui. Eu vim de uma igreja, de uma família muito católica, que sempre teve Deus na família. Mas por uma decisão minha, exclusivamente minha, eu não aceitava. Eu não abria meu coração. Então Deus para mim, Ele era um Deus de estátua. Ele está ali, Ele é meu Deus, e está tudo certo. Eu vou seguir minha vida aqui na loucura e está tudo certo. Quem que veio e destruiu esse Deus de estátua em mim? Foi o Espírito Santo. Mas eu precisei me abrir. Quando eu entrei dentro da igreja, e eu vou dizer para vocês, a gente parece às vezes que é simples, mas às vezes o nosso coração está uma pedra, e ele não quer abrir. Principalmente, gente, quando eu não perdoo alguém. E quando eu falo não perdoar, eu já preguei sobre isso aqui também. É não perdoar Deus, porque eu acho que Ele não fez o que eu merecia. É não perdoar o próximo, alguém que me feriu, e eu não me perdoar.
Gente, nosso coração ficou uma pedra. Então eu preciso tomar a decisão é uma decisão, eu quero perdoar, Senhor, para o meu coração voltar a ser carne. Então eu preciso abrir para que o Espírito Santo entre e Ele faça morada, e Ele destrua essa pedra que eu causei, porque Deus, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, eles são um Deus vivo, gente. Quando eu entrei nessa igreja, que eu vi um homem pulando lá atrás, dançando, o que me alegrou o coração, porque eu entrei e falei, meu Deus, é um negócio diferente aqui, o que é isso? Esse homem está pulando de alegria aqui atrás, o que é isso, que eu nunca vi isso? Não tem nem vergonha de dançar na igreja. Por quê? Porque ele tinha sido batizado no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, quando a gente fala batismo, um pouquinho diferente de até explicar, mas o batismo no Espírito Santo, quando eu recebo quando criança, é um só, né? Recebi quando criança e ele vale minha vida inteira. Quando a gente costuma falar aqui o batismo também, que a gente usa a mesma palavra, mas ele é uma efusão, ou eu deixar o Espírito Santo se mover em mim. Ele está em mim e eu vou amá-lo, eu vou me abrir a ele para ele se mover em mim. E uma coisa que eu preciso aprender, quanto mais eu tenho o Espírito Santo, mais eu vou ver coisa ruim que eu preciso melhorar. Quando você chega próximo de Deus, você vai ver que você tem muito que melhorar. E isso é um processo do Espírito Santo. Não como um acusador, mas como o libertador. Então eu preciso, gente, deixar o Senhor agir no meu coração. O Senhor que eu vim pregar aqui não é um Deus que está morto. Não é um Deus de pedra. Olha, eu vou falar para vocês. Minha vida hoje, para eu vir aqui, tem sido uma correria. Vou pregar hoje, vou pregar amanhã, vou pregar sábado, sem tempo. Mas sabe por que eu vou? Por causa de Deus. Porque eu sei que o Deus que eu tenho ido anunciar é um Deus vivo. É um Deus que levanta morto, é um Deus que levanta aqueles que estão feridos, é um Deus que cura coração que está machucado, é um Deus que renova casamento, é um Deus que cura câncer, é um Deus que cura ferida, é um Deus que bota paralítico a andar. Esse é o Deus que eu venho anunciar, irmãos. Não é um Deus morto, aplaude Ele. Chega de colocar diante de Deus o empecilho. Abre teu coração. Para você seguir o mandamento dele, você tem que abrir o coração de verdade. Ah, mas eu tenho problema. Eu também tenho, gente, um monte de problema. Um monte. Mas quem vai me ajudar nos meus problemas é a promessa dele. Ele me daria força. Ele prometeu. E eu acredito nisso piamente. Amém? Agora eu acho que depois disso vocês vão se alegrar e cantar agora. Rezar, vamos lá? Queria te convidar agora a ficar de pé. Agora eu pedir para os servos rodear a igreja. Nós vamos clamar esse batismo no Espírito Santo, essa efusão do Espírito Santo. Olha, de gente derrotada, a gente está cheio aí fora. Aqui dentro não é lugar de gente derrotada. Aqui é lugar de pessoas que se encontraram com Cristo. Pessoas que se encontraram com o Salvador. Pessoas que têm problema, mas que vão enfrentar o problema porque Cristo está conosco. Amém? Amém. Levanta teus braços. O Senhor mostrava lá atrás, quando a gente orava, né? Os servos. Alguém jogava lavagem. Essa é a palavra, lavagem, o Senhor colocava.